Olá, crianças! Estamos de volta aqui. Agora iremos dar continuidade ao nosso capítulo 9 de matemática. Então, pega o material e vem comigo para mais essa aulinha, tá certo? Peguem o livro e abram lá na página 122, que nós vamos começar a estudar os ângulos e suas classificações. O ângulo nada mais é do que o espaço formado entre duas retas que estão ligadas pelo mesmo vértice, tá certo? Então, se eu tenho, imagine que o meu dedo seja uma reta. Então, eu tenho duas retas ligadas aqui, ó, no mesmo vértice. Então, essa abertura aqui faz de uma reta para outra é o que a gente chama de ângulo, que é essa medida de distância de uma reta para outra na sua abertura. E essa distância, dependendo do tamanho, ela recebe classificações diferentes, tá certo? Para reproduzir os lados dos polígonos com a inclinação correta, é preciso medir a abertura dos lados, que é a abertura de cada lado do polígono. Essa abertura recebe o nome de ângulo. A medida dos ângulos se faz em graus. Então, a gente mede o ângulo, a unidade de medida de ângulo é o grau, tá certo? O instrumento usado para medir os ângulos das figuras geométricas chama-se transferidor, viu? Que é essa reguinha aqui, ó, a reguinha circular. Isso é o que a gente chama de transferidor. Esse transferidor aqui é o transferidor de 180 graus, porque o maior ângulo que eu consigo medir com ele, direto, né, é o de 180 graus, certo? Então, isso aqui é o transferidor. Olha só, nós temos aqui a primeira representação, ó, de um ângulo que está medindo 60 graus. Ó. Isso significa que esse ângulo ele estava posicionado no zero. Para medir no transferidor é igual a uma régua. Quando você vai medir numa régua normal, você não começa a colocar a sua reta no zero e ver qual é o número que ela termina. Do mesmo jeito é quando você vai medir ângulos. Você tem que começar colocando uma reta no zero e vai olhar onde é que a outra reta termina. Então, você começa do zero e vê onde termina para medir esse ângulo. Que nesse caso aqui, ó, essa primeira retinha, ela começou no zero e a segunda retinha, ela terminou no 60. Isso significa que esse ângulo mede 60 graus. Como é que a gente classifica um ângulo que ele mede 60 graus? Ó? Qualquer ângulo que ele esteja entre o zero e 90 graus, que esteja entre, certo? 90 graus já não conta. 89,9999 ainda é menor que 90 graus. Então, qualquer ângulo que esteja entre 0 e 90 graus, qualquer ângulo aqui do meio, ele é classificado como um ângulo agudo. Quando você vai escrever, olha só para lembrar. Olha aqui esse Ezinho, tá vendo o acento agudo dele? Tá vendo que ele é inclinadinho? Então, lembrem, o ângulo que ele seja inclinadinho pode ser tanto para um lado quanto para o outro, lembra o acento agudo. Então, vocês lembram, isso aqui é um ângulo agudo, tá certo? Entre 0 e 90 graus, não pode ser 0. Maiorzinho do que 0,1 já é considerado, até 89,999 também, qualquer ângulo desse, ele é classificado como um ângulo agudo. Olha outro exemplo aqui, ó. Começou do 0, terminou lá no 90. Estão vendo como essa linha aqui, ela está bem retinha? Ela bem retinha, ela forma 90 graus. E como ela está bem, ela forma uma reta perpendicular, ou seja, ela não tem nenhuma inclinação, ela está exatamente reta. Se ela está bem em pezinha, a gente diz que esse ângulo que mede exatamente 90 graus, ele é classificado como ângulo reto. Olha, está reto, tá certo? Retinho, um ângulo reto, ele mede exatamente 90 graus. Pode ser para esse lado, como pode ser para esse outro também, tá certo? E para representar 90 graus, a gente usa esse aqui, ó, o quadradinho com um pontinho no meio. Ó. Os outros ângulos é tudo, a gente usa essa linha, essa curvatura, né? Já o 90 graus a gente representa com um quadradinho, um pontinho no meio. Então, meio fechadinho, ângulo agudo. Exatamente em pé, ângulo reto, certo? Outro exemplo aqui, ó, também começou no 0, terminou lá no 120 graus. Olha só o tamanho desse ângulo, tá vendo como ele é grande? Quando ele está aberto assim, ou seja, ele não pode ser 90, tem que ser maior que 90 e menor do que 180. 180 já é aqui embaixo, então qualquer um que seja de 90,1, 90,2 até
antes dos 180 graus, ele é chamado de ângulo obtuso, certo? Obtuso é o ângulo que é mais aberto. Fechadinho, agudo, em pezinho reto, abertinho, ângulo obtuso. E o último exemplo é esse ângulo aqui, olha. Aqui é o vértice das duas retas, olha. Ele começou no 0, abriu até o outro lado, ó, e acabou aqui no 180. Ó. Ele fez todo esse processo. Ó. Saiu do 0, abriu e caiu lá. Ele é exatamente deitadinho. Então, esse ângulo que mede 180 graus, ó, sai do 0 e cai aqui. Ó. Do 0, ele fica retinho. Ele é chamado de ângulo raso. Isso aqui é fácil de imaginar, que vocês imaginam uma piscina, né? Bem rasinha. Ela não é retinha assim, o fundo. Então, ângulo raso. Fechadinho, ângulo agudo. Em pezinho, ângulo reto. Mais aberto, obtuso. E totalmente aberto, ângulo raso. Certo? Aí agora vocês vão dar aquela pausa, responder essas duas páginas 124, 123 e 124, depois volta para fazermos a correção, certo? Agora vamos para a nossa correção, começando lá na página 123. Olha só. Observe os relógios a seguir. Sem usar o transferidor, não pode usar o transferidor. Marque o valor da medida dos ângulos formados por seus ponteiros. Lembram da posição da mão, fechadinho em pé, abertinho e totalmente aberto? Para marcar isso aí. Olha só, olha o ângulo, ele está totalmente aberto. Totalmente aberto a gente lembra o quê? Da piscina, né? Ângulo raso. E quanto é que mede o ângulo raso? 180 graus sem medir. Olha esse relógio da letra B. Olha só. Fechadinho, fechadinho lembra o acento agudo, então ângulo agudo. Não pode ser 90, porque a gente já aprendeu que ângulo de 90 graus ele é totalmente reto. Não pode ser 110, porque 110 é maior do que 90 graus, então ele estaria bem aberto. 90 graus, 110 é maior, então ele vai abrir. Então, só pode ser 30 graus, né? Uma dica para vocês, olha, a distância de um número para o outro nos ponteiros do relógio, eles medem aproximadamente 30 graus. Então, do 12 para o 1 é 30, do 1 para o 2 é 30, do 2 para o 3 são 30 graus. Então, se ele tivesse no 2, ele seria 30 mais 30, 60 graus, entendeu? A partir do 12. Então, 30 graus aqui. Na letra C, olha só. O ponteiro está marcando exatamente 3,5. Está retinho aqui, retinho aqui. Então, que ângulo é esse? É o ângulo reto, 90 graus. Ah, professora, mas ele não marcou com o quadradinho. Se ele tivesse marcado com o quadradinho, ia ficar muito fácil para vocês. Mas, olha, de 3 até 3,5 é exatamente reto. Ele pode ser reto para baixo, ele pode ser reto para cima, para um lado ou para o outro, certo? Contanto que marque. Usando a dica de 30 em 30, olha. 30, 60, 90, tá certo? Olha, da distância de um número para o outro não são 30 graus, 90 graus certinho. E já aqui na letra D, olha só como ele está bem aberto. Isso significa que é um ângulo obtuso, é maior que os 90 graus. Então, olhando aqui, eu tenho 120 e 150, maior que 90 graus. E agora? E agora a gente usa a técnica do 30 em 30. 30, 60, 90, 120, 150 graus. Certíssimo? Aí aqui, ó, explique como você fez para determinar a medida dos ângulos. Como foi que a gente fez para determinar sem usar o transferidor? A gente só olhou o quê? A distância de uma reta para outra, ou seja, de um ponteiro para o outro. Observando a distância, ou seja, a abertura entre as retas, entre os ponteiros do relógio. Certinho? Terceira questão agora, ele diz, pinte os polígonos a seguir de acordo com a legenda. Você vai pintar de amarelo os polígonos com todos os ângulos retos. Observando aqui esses polígonos, quais são os que possuem todos os ângulos retos, ou seja, todos os ângulos têm que ter 90 graus. Então, eu sei que quadrado ele é formado por 4 ângulos de 90 graus, e o retângulo também ele é formado por 4 ângulos de 90 graus. Lembrando que eu posso
dizer que todo quadrado é um retângulo. Professora, como assim? Lembra, retângulo significa ângulo reto. Então, o quadrado ele não possui todos os ângulos retos, então ele pode ser considerado um retângulo. A diferença é que o quadrado ele é um retângulo que possui os 4 lados de mesmo tamanho, por isso que ele recebeu esse outro nome de quadrado, que é para diferenciar. Então, todo quadrado é retângulo, mas os retângulos não podem ser quadrado, porque para ser quadrado ele tem que ter os 4 lados iguais. Então, todo quadrado é retângulo, mas o retângulo não é quadrado. Então, que possui lados retos, o quadrado e o retângulo. Então, pinta de amarelo. Vai pintar de verde os polígonos com todos os ângulos agudos. Agudo tem que estar fechadinho para ser agudo. Então, ó, triângulo, ele é fechadinho, então ele possui ângulos agudos, menores que 90 graus. Ó, eles são fechadinhos. Então, pinta o triângulo de verde e de azul os polígonos com todos os ângulos obtusos. Obtusos são aqueles que são maiores que 90 graus. Então, ó, ele aqui está aberto, é maior que 90 graus. Ó, todos eles estão bem abertos. E aqui também, ó. Se você teria que deixar ele retinho aqui para ele formar 90 graus, mas ele está maior. Então, tanto o pentágono quanto o hexágono, você vai pintar de azul, porque ele possui ângulos obtusos. Certo? Continuando a correção lá na página 124, desenhe em uma folha de papel sulfite um triângulo que tenha. Você tem aqui 5 opções que vocês vão tentar desenhar 5 triângulos usando essas opções. A letra A, que tenha todos os ângulos agudos. Então, para desenhar um triângulo que tenha todos os ângulos agudos é fácil, né? Olha só. Um triângulo normal. Todos os ângulos aqui são agudos. Então, essa letra A eu consigo responder de boa, né? Desenhar de boa. Vou apagar para a gente tentar fazer a letra B. Letra B, um ângulo reto e 2 agudos. Então, um triângulo com um ângulo reto, a gente desenha. Eita, faz de conta que esse ângulo é reto. Tá bom, quinto ano. Então, ângulo reto. Então, se eu fechar aqui esse triângulo, olhe, fechando esse triângulo, eu vou ter 2 ângulos agudos. Então, letra B também eu consigo tranquilamente fazer um triângulo que tenha um ângulo reto e 2 ângulos agudos. Quando o triângulo ele possui um ângulo reto, que era para ele estar reto. Agora sim, né? Vamos tentar fazer esse reto? Esse aqui não vai sair, não. Ó. Não, faz de conta. Ó, quando um triângulo ele possui esse ângulozinho reto, a gente chama ele de triângulo retângulo, porque ele possui um ângulo reto e ele é exatamente a metade de um retângulo. Se eu fizer aqui completar, ele vai formar um retângulo. Então, todo triângulo que possui um ângulo reto, triângulo retângulo. Aqui já é a classificação quanto ao ângulo do triângulo. Lembra que a gente estudou a classificação quanto à medida dos lados? Quanto à medida do ângulo, a gente pode chamá-lo esse daqui de triângulo retângulo. Nós temos o triângulo acutângulo e o triângulo obtusângulo, mas vocês vão ver depois, tá certo? Saberei não. Então, letra B eu consigo fazer também tranquilo. Letra C, vamos fazer um triângulo com 2 ângulos retos e um agudo. Um ângulo reto eu consigo, outro ângulo reto só se for assim. Tenho 2 ângulos retos. 2 ângulos retos e 3 lados. Para ser triângulo tem que ter 3 lados. Formou um triângulo? Não, né? Não forma um triângulo. Se você fechar, vai formar um retângulo. Então, essa letra C não dá para fazer. Não dá para fazer um triângulo com 2 ângulos retos. A letra D. Um triângulo obtuso, um ângulo obtuso e 2 agudos. Obtuso, ele tem que estar bem aberto, obtuso. E se eu fechar aqui, eu vou ter 2 ângulos agudos. Então, consigo sim fazer essa letra D. E a letra E, que tenha 2 ângulos obtusos e um agudo. Para eu ter 2 ângulos obtusos, tem que ter aberto e aberto do outro lado. Já tem os 3 lados. Formei um triângulo? Não formei um triângulo. Então, nem a letra C,
nem a letra E eu consegui desenhar. Foi possível desenhar todos os triângulos? Não, né? Nem a letra C, nem a letra E eu consegui. Por que a gente não conseguiu? Não foi possível desenhar os triângulos C e E, pois a combinação dos ângulos solicitados não permite formar um triângulo. Esses ângulos que eles nos deram na letra C e na letra E não dá de jeito nenhum para formar um triângulo. Aí tem uma diquinha para vocês. Como é que eu sei que eu consigo formar um triângulo? É só você somar esses ângulos dele, que são os ângulos, a gente chama de ângulo interno porque está dentro do triângulo. E a soma desses ângulos sempre tem que dar 180 graus. Se não der 180 graus, você não consegue formar um triângulo. Olha só. A soma dos ângulos presentes dentro de um triângulo é sempre 180 graus. Sempre, sempre, sempre. Qualquer triângulo, se você for medir esse ângulo, esse ângulo, esse ângulo, quando você somar, tem que obrigatoriamente dar 180 graus, senão está errado. A soma dos ângulos de dentro, dos ângulos internos de um triângulo, sempre tem que dar 180 graus, certo? Vamos agora lá na nossa página 124. Lembram da nossa regrinha de número em número são 30 graus, mas quem quiser pode usar o transferidor para fazer, viu? Usando régua e transferidor, desenhe os ponteiros dos relógios a seguir, formando os seguintes ângulos. Ó, 180 graus, ângulo raso, piscininha. Então, é só fazer... Eu coloquei aqui, ó, 3,45, mas você pode colocar 12,6, você pode colocar 10,20, contanto que ele fique reto, certo? Eu escolhi essa posição, mas você pode escolher a sua. Letra B, 60 graus. 60, ó, 30, 60. Então, um ponteiro no 12, outro no 2, já me dá 60 graus. Professora, eu posso fazer outro? Pode, ó. Você pode pegar um ponteiro no 3, ó, 30, 60. Um no 3, outro no 5. Um no 6, outro no 8. Mas lembrando, 30 e 30, certo? Eu coloquei 2 horas, porque aqui é 30 mais 30 dá 60. Que me dê 120. Então, vai ser 30, 60, 90, 120. 4 ponteiros. Olha só, 12 e 20. 4 números, no caso de distância de um para o outro, que vai me dar 120 graus. E 45 graus, eu sei que de um para o outro é 30. Então, mais 15 é que vai dar 45. Então, eu posso colocar bem no meio, e vai me dar 12 e o outro aqui no meio para formar os 45 graus. Certo? E agora, como é que a gente faz para medir um ângulo usando o transferidor? Quem ainda não aprendeu, essas atividades ela já veio para você praticar, porque eu sei que vocês já aprenderam a medir no 4º ano, tá certo? Vocês já aprenderam isso, mas vamos ver mais um pouco aqui, dar continuidade a esse estudo. Olha só, eu trouxe aqui, ó, 2 retas ligadas pelo mesmo vértice e com uma certa distância entre uma da outra, né? Então, eu quero o quê? Medir quanto é esse ângulo, qual é a medida dessa distância. Para eu medir ângulo, eu vou precisar do quê? De um transferidor. Trouxe o transferidor aqui. O que é que eu tenho que fazer para medir o ângulo? Olha, o vértice ele tem que estar exatamente nessa curvinha aqui, ó, que ela sempre vem com um tracinho aqui no meio, é onde eu vou colocar o meu vértice. Tá vendo esse tracinho aqui? Então, o vértice do ângulo, o ângulo ele vai ser sempre o oposto a esse vértice. Se eu quero medir esse ângulo, eu coloco o vértice dele no meio. Como eu faço uma medida comum, tenho que começar do zero, então eu vou posicionar uma das retas no zero, exatamente do zero. Se vocês observarem, eu tenho 0 desse lado e tenho 0 desse. Se eu coloquei o 0 desse lado, então eu tenho que olhar os números que vão crescendo na mesma posição do zero. Na régua, a gente não vai 0, 1, 2, 3, vai em forma crescente, o ângulo também. Eu não posso olhar, medir esse ângulo olhando os números que estão começando com 180 aqui, não, em cima. Eu tenho que olhar o que está começando do zero. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Se a minha outra reta ela parou exatamente no 50, isso significa que esse ângulo mede 50 graus. Tá certo? Comecei desse lado, professora, mas se a reta tivesse do outro lado, essa reta tivesse virada para esse lado, aí eu ia começar a contar desse zero aqui, certo?
eu tenho sempre que começar a contar do zero. Aí eu ia olhar esses números de cima. 0, 10, 20, 30, 40, e onde essa minha reta ia parar. Como a reta está virada para esse lado, eu comecei do zero dela e fui olhando esses números de dentro. E eu trouxe um vídeo ensinando a medir, mesmo quem ficou com dúvida ainda, tem um vídeo que eu vou passar para vocês agora, tá certo? Fala aí, galera inscrita do canal. Hoje nós vamos apresentar uma videoaula sobre a utilização de um transferidor. Então, eu tenho aqui um exemplo de transferidor de 180 graus. A contagem desse transferidor, olha, você começa a contar aqui, olha, aqui é grau zero, tá? E aí vai de 10 em 10, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, e nesse caso vai até 180 graus. Da mesma forma, você conta também pela parte externa desse transferidor, né, que é 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 e vai até 180 graus. Todo transferidor tem essa linhazinha, tem aqui esse rebaixamento aqui e tem essa demarcação aqui. Para que serve isso? Essa demarcação serve para você, é como se fosse a origem do ângulo, né, onde você vai colocar aqui como se fosse o vértice. Tá bom? Então, eu vou apresentar aqui um exemplo de medição de ângulo, tá? Então, nós temos aqui esse ângulo destacado aqui, vamos medir para saber quantos graus tem esse ângulo. Então, você pega aqui o seu transferidor, olha, essa marquinha aqui você vai colocar no vértice, tá bom? Olha, você coloca aqui no vértice do ângulo, tá? Você coloca aqui, beleza? E é importante destacar aqui o seguinte, tá? Olha, tá em cima do vértice. Essa linha aqui do transferidor, olha, que é a linha do zero, tem que estar alinhada com a semi-reta aqui que forma o ângulo. Então, aqui, ó, você tem que ajustar sem perder o foco nisso aqui, olha, tá? Não pode sair do vértice. E aqui tem que estar alinhado, tá bom? Olha, zero aqui mais ou menos alinhado, olha, e a linha aqui no vértice. Então, vamos conferir aqui, olha, 10, 20, 30, 40, vai até... Está entre 110 e 120 graus, tá? Então, aqui, olha, você consegue perceber aqui o seguinte, que entre 110 e 120, nós temos aqui os 115 graus. Então, é um ângulo que está pouco acima de 115 graus. Então, é mais ou menos 116 graus, tá bom? Olha aqui, 115, então 116 graus. Então, esse ângulo aqui é aproximadamente 116 graus, tá bom? Vamos colocar aqui mais um exemplo de utilização do nosso transferidor. Então, nós temos aqui esse ângulo. O primeiro passo é colocar essa linha aqui em cima do vértice. Tá aqui, já coloquei. E segundo é você alinhar o 0 grau com a semi-reta que forma o ângulo, tá? Então, ajustando aqui, tá bom? Mais ou menos isso. Perfeito. Olha, a linha está aqui no vértice e o 0 está alinhado com a semi-reta do ângulo. Então, nós vamos começar a contagem aqui, olha, 10, 20, 30, 40, 50, olha, está entre 50 e 60 graus. Então, se está entre 50 e 60 graus, aí eu vou olhar para cima, olha, aqui, ó. Então, aqui é 55 graus. Então, a anterior é 54. Então, você percebe que está entre 53 e 54 graus. Tá bom? Então, é aproximadamente 54 graus a medida desse ângulo aqui, tá bom? Então, é aproximado essa medida. Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero ter ajudado aí a todos vocês. Viram aí como é simples fazer essa medição? E agora nós vamos para mais um conteúdo lá da página 125. Vamos estudar como ampliar e reduzir os nossos polígonos. Então, me acompanha aqui, ó. O desenho a seguir representa o tamanho e a forma de um canteiro de cenoura de uma horta. Olha o canteiro aqui representado em laranja e a gente pode observar ó, que esse lado do canteiro ele mede 2 metros, do mesmo jeito que esse outro lado também mede 2 metros. Então, isso significa que um quadradinho desse, cada lado mede 1 metro, não é verdade? Aí a letra A diz assim, ó, a medida do lado do canteiro de alface é 2 vezes maior que a medida do lado do canteiro de cenoura. Desenhe o canteiro de alface na malha quadriculada. Aqui eu tenho o canteiro de cenoura.
E o de alface não é 2 vezes maior, então eu vou aumentar isso aqui 2 vezes. Se esse lado tem 2, então o outro lado tem que ter 4, né? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, 4 de um lado, 4 do outro, porque é um canteiro quadrado, 4 do outro e o outro também 4. Então, eu tenho agora aqui um canteiro que tem 4 metros de cada lado. Quanto mede cada lado do canteiro de alface? 4 metros. Aí a letra B. A medida do lado do canteiro de espinafres 3 vezes maior que a medida do canteiro de cenoura. Então, a gente vai aumentar esse canteiro 3 vezes maior. Se ele tem 2 aqui, se eu vou aumentar 3 vezes, 2 vezes 3, vai dar 6. Então, eu tenho que ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de um lado, 6 do outro, 6 do outro e mais 6 do outro, que é canteiro quadriculado, certo? Quadrangular. Então, quanto mede cada lado do canteiro de espinafre? Mede 6 metros, ok? Que é 3 vezes maior. Aí a segunda questão diz, complete a tabela de acordo com as informações da medida dos lados do canteiro. Canteiro de cenoura, 2 metros. Canteiro de alface é 2 vezes o de cenoura, então 2 vezes 2, 4 metros. Canteiro de espinafre, 3 vezes o de cenoura. 3 vezes 2, 6 metros, certo? Aí agora vocês vão dar uma pausa e vão fazer as páginas 126 até a 129. Essa página 129, ela é pessoal, viu? Então, vocês é que vão botar o artista de vocês para fora para fazer essa página 129, tá certo? Vamos para a nossa correção. Correção da página 126, terceira questão. O retângulo 2, esse retângulo aqui do meio, é o retângulo 1 ampliado, ou seja, ampliou esse retângulo 1, virou esse 2. E esse retângulo 3 é esse retângulo aqui sendo reduzido. Então, o 2 é o retângulo 1 ampliado e o 3 é o mesmo retângulo 1 sendo que de forma reduzida. Aí a letra A, ele diz, em que esses retângulos se diferem, ou seja, o que é que eles têm de diferentes? A medida dos lados, né? Se vocês observarem, os 3 triângulos, eles têm medidas de lados diferentes. E o que é que eles têm em comum? O que é que eles se assemelham? A medida dos ângulos, né? Todos eles possuem ângulos retos, ou seja, mudou o tamanho dos lados, mas o ângulo permaneceu o mesmo, certo? Na quarta questão, na malha quadriculada estão desenhados 4 retângulos. Considere que cada lado equivale a 1 centímetro. Então, um lado de um quadradinho desse vale 1 centímetro e o outro lado também é 1 por 1. Completa a tabela com os valores das dimensões dos retângulos desenhados anteriormente. Aí nós temos a medida da largura e do comprimento. O retângulo A nós temos 1 centímetro de largura por 3 centímetros de comprimento. Retângulo B é esse azul aqui, nós temos 6 centímetros de comprimento e por quanto de largura? Só tem 2 quadradinhos, então 2 centímetros de largura. Retângulo C, ó, 4 centímetros de largura e aqui nós temos 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 quadradinhos, então 12 centímetros de comprimento. E a letra D, nós temos 18 centímetros de comprimento e aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros de largura. É só contar os quadradinhos, ok? A quinta questão, ele pede para você ampliar e reduzir esse triângulo aqui, ó. Lembra triângulozinho retângulo, porque possui o ângulo reto. Vocês não podem mudar a posição dele. Vai ficar esse mesmo triângulo, só que vocês vão fazer ele menor e depois ele maior, certo? Aí eu trouxe aqui, ó, ele reduzido, olha só, pequenininho rosa, e a ampliação dele, ele maior, mas não deixou de ser triângulo retângulo. Isso é muito importante, certo? A sexta questão, ele pede para ampliar e reduzir esse outro polígono aqui. A redução dele, ó, ele tinha 2 aqui, era 2 por 2, ó, eu só fiz 1 por 1, um de cada linha de quadradinho. E a ampliação dele, o que era 2, eu fiz 3, ó, 3 por 3, tá vendo? Ó, 3, aí aqui também tem 3, embaixo também tem 3.
essas aí são pessoais, vocês façam de acordo com a criatividade de vocês, mas não pode mudar o polígono, tá certo? E agora, como atividade de casa, lembrando que a 129 é aquela pessoal que vocês vão fazer o mosaico, como atividade para vocês responderem, para a gente corrigir logo mais no Meet, vai da página 130 até a 133, lembrando de anotar sempre as dúvidas que a gente tirará no nosso encontro do Meet, tá certo? Então, nossa aula acaba por aqui. Tchauzinho, até o nosso próximo encontro.